Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos siga no Instagram também, o Viver de Renda canal. Meu nome é Cláudio Faleira, sou formado em administração de empresas, consultor na área empresarial. A minha vida profissional foi toda prestando serviço para grandes empresas do Brasil, do exterior, na área de planejamento estratégico, implantação de projetos, e com isso eu fui adquirindo uma visão muito própria, muito particular dessa ambiência do mundo corporativo que eu acompanhei de perto e de por dentro dessas grandes empresas, entendendo o seu modus operandi, entendendo suas estratégias, suas formas de operação, de olhar o mercado, a concorrência. Isso, de alguma forma, me possibilita saber escolher bem as minhas estratégias de investimento. Eu criei o canal Viver de Renda para compartilhar com vocês as minhas experiências de vida, as minhas experiências enquanto investidor. Eu não sou analista de ações, eu não faço recomendações, mas aqui eu procuro compartilhar com vocês as minhas experiências, as coisas que deram certo, o que deram errado, o que eu aprendi ao longo desses 14 anos, porque eu invisto desde 2006 na Bolsa de Valores. Dia de sábado e domingo a gente dedica ao case que a gente escolheu para estudar e entender essas diversas nuances e possibilidades de situações em que vive uma grande empresa, e escolhemos a Oi para fazer esse estudo de caso. No vídeo de ontem, do sábado, a gente já falou algumas questões que a gente julgou importante que vocês estejam acompanhando, e hoje a gente finaliza o nosso resumo semanal nesse domingo. Lembrando que ontem nós chamamos a atenção da importância que vocês devem ter em relação aos cuidados quando lerem informações nas redes sociais, escutarem informações, né, na mídia, porque há muita informação contraditória, há muito ruído. Muitas vezes esses ruídos são intencionais para criar movimentos especulativos. São coisas às vezes plantadas para desestabilizar os investidores de determinada ação. Isso acontece ainda mais numa ação que é baixo o preço, como é o caso da Oi, entendeu? Então qualquer movimento de instabilidade pode gerar aí 10% de queda, 15% de queda, fácil, entendeu? Porque a ação é muito barata, então ela sofre mais instabilidade. Então a gente ontem destacou isso, demos uma ênfase a esse cuidado que a gente deve ter, né, porque tinham saído duas notícias recordando o que a gente falou na Money Times, no dia 16, se não me falha a memória, foi no dia 16, tinha saído uma notícia falando que não haveria mais nenhum gatilho para a alta do preço em 2021. Que não havia mais motivos para o preço da ação da Oi subir. Imagine, foi essa notícia que saiu na Money Times. E aí tinha um analista do Santander precificando a ação da Oi em dezembro de 2021 a 2,30. No dia seguinte, no dia 17, já saiu uma outra matéria falando que a Oi continua valendo 3,40, ou seja, de 2,30 para 3,40 na segunda matéria. E aí já trazendo o depoimento do pessoal da Ágora Corretora, dizendo que essa era a avaliação que eles estavam fazendo com relação à Oi após a venda do ativo. Precificaram a 3,40. Falamos também que existem outros tantos analistas de bancos, corretoras e até de casas de investimento, analistas independentes, que estão colocando entre 2,80 a 3,40, R$4, R$4,50, chegando até R$5. Essa é a precificação para os próximos 12 meses. Nós particularmente acreditamos que o potencial é maior. Temos chamado aqui a atenção de que quando uma empresa sai da recuperação judicial, tende a acontecer movimentos explosivos na ação. Por que acontecem esses movimentos explosivos? Simples, porque enquanto a empresa está em recuperação judicial, os grandes players não podem comprar aquele papel, porque estatutariamente são proibidos. Fundos de investimentos, grandes investidores institucionais, estrangeiros, entendeu? Nacionais, são proibidos de comprar ações que estão em recuperação judicial. Aí quando a recuperação judicial termina, esses players entram. E como eles entram fazendo grandes compras, as ações sobem vertiginosamente. Isso é fato, entendeu? Esse ano a gente viu isso acontecendo na Bolsa recentemente, no final de novembro, com as ações da OSX. No dia 25 de novembro,
ela teve encerrada a recuperação judicial, teve uma alta de 149,5%, após ser decretado o fim da recuperação judicial, que durou 7 anos. No dia seguinte, 26/11, ela chegou a ter uma nova máxima no dia de alta de 68%, depois ela corrigiu. Mas veja que são movimentos normais e ela chegou a ficar precificada aí na casa dos R$30, essa empresa que ficou há 7 anos em recuperação judicial. Isso pode acontecer com a Oi? Pode. Estou afirmando que vai acontecer? Não. Mas estou mostrando a vocês que pode acontecer e por que pode acontecer. Porque os grandes players investidores começam a entrar nessa ação e a comprar. O que tem sido a prática da divisão de ações de empresas brasileiras na Bolsa de Valores? 70% tem ficado na mão de investidores, de fundos de investimentos, investidores institucionais, investidores estrangeiros. 70%, apenas 30% tem ficado aqui para o mercado doméstico, para pessoas físicas, entendeu? Para o pequeno investidor. 70% vai para a mão desses grandes investidores. Esses grandes investidores hoje, boa parte deles não estão podendo comprar ação da Oi. E eles vão querer ficar sem comprar ação da Oi? Eu acredito que não. Eu acredito que eles vão querer comprar. E eles só vão poder comprar no dia que for decretada o encerramento da recuperação judicial. Por isso que uma ação dessa, de repente, pode subir 100%, 140%, 150%. Entendeu? Não estou afirmando que vai acontecer. É possível que aconteça. Sim, é possível. Por isso, pelo que eu acabei de relatar para vocês. E aí, nesse contexto do que eu tenho dito para vocês, surgiu uma outra matéria que aí, de novo, eu quero chamar a atenção de como a gente tem que ter cuidado com essas informações, esses conteúdos, né? Uma matéria que saiu no Estadão, na coluna do Broadcast do Estado de São Paulo. A associação vai acionar o CAD e a Anatel contra o leilão das redes móveis da Oi. Matéria de 16 de dezembro. Vamos ver o que é que diz essa matéria. A Associação NEL, nunca ouvi falar, pretende questionar junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o resultado do leilão da venda da Oi Móvel. A argumentação, segundo as fontes próximas à associação, é que o cenário de concorrência ficou em xeque. O maior risco estaria para o cliente, que tende a ter serviço mais caro diante da disputa menor entre os concorrentes. A ANEEL foi procurada pela imprensa, pelo pessoal do Estado de São Paulo, mas não quis se manifestar. O que está por trás dessa ANEEL? Quem é essa ANEEL? O que move essa ANEEL? Será que tem algum banco insatisfeito que queria suspender o leilão? Lembra disso? Que entraram na justiça pedindo a suspensão da redução de 55%, depois entraram na justiça pedindo a suspensão do leilão, depois entraram na justiça pedindo o bloqueio do dinheiro da venda do leilão. Lembra disso? Alguns bancos. Será que algum desses bancos estão por trás dessa ANEEL? Não estou dizendo que estão, mas será? É uma pergunta. Porque a gente precisa aprender a fazer perguntas, entendeu? Não a fazer afirmações, mas perguntas. Nosso cérebro tem que aprender a fazer perguntas, porque aí a gente começa a levantar possibilidades. O que está por trás dessa empresa, ANEEL, dessa associação, que quer defender a livre concorrência no Brasil? Né? O que está por trás disso? Não vai dar em nada, entendeu? Não vai dar em nada isso. Mas é só importante, porque isso às vezes cria pânico em quem não tem muita maturidade ainda no mercado financeiro. Então é importante observar esses movimentos. Tem uma frase do Steve Jobs que ele diz o seguinte: decidir o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. Então é importante a gente ter essa consciência, né? Decidir o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. Porque às vezes existem coisas que a gente vê e que a gente analisa e diz, olha, eu não vou vender minha ação por causa dessa notícia. Eu vou continuar com a minha ação. Né? Então é uma decisão do que não fazer. Eu não vou sair do papel por causa dessas informações
tendenciosas, oportunistas, com interesses ocultos, entendeu? Porque isso quer apenas gerar instabilidade. Então eu não vou ser provedor dessas intenções, eu não vou receber essas intenções, entendeu? Uma outra matéria que eu queria compartilhar com vocês foi da agência de classificação a Fitch. Ela reafirmou o rating CC+, da Oi, essa semana, agora na sexta-feira. E o que é que isso tem de importância, né? A Fitch, ela afirmou as notas de risco da Oi em CC+. A afirmação das notas de risco reflete o impacto do perfil de crédito consolidado da empresa após a reorganização das atividades do grupo. A Oi recebeu a aprovação dos credores para executar seu plano de reorganização judicial, criar e desinvestir em unidades de produção, afirmou a Fitch. A Fitch destacou ainda que a venda pela Oi de 100% de sua operação móvel para TIM, Telefônica e Claro por 16,5 bilhões essa semana foi mais um fator positivo e espera que a receita bruta total de desinvestimentos seja na faixa aí de 24 a 27 bilhões e que isso seja usado para a amortização das dívidas, né? Então espera que a receita bruta total de desinvestimentos chegue a 24 a 27 bilhões. Aí ele está somando o valor de venda dos ativos e o desinvestimento em termos de programações que teria ainda a fazer nos próximos anos por conta desses negócios que a Oi vai estar deixando de queimar caixa com essas atividades, né? Então, que eles entendem que vai haver uma receita aí em torno de 24, 27 bilhões que deverá ser usado para amortização de dívida. Ainda no radar sobre a empresa, eles destacam que houve uma redução do consumo de caixa no mês de outubro, com geração de caixa operacional negativa que ficou em 30 milhões em outubro, contra 101 milhões no mês de setembro. Então, está reduzindo o déficit de caixa da empresa. Ainda sobre isso, o Bradesco BBI destacou que essa estratégia da empresa de priorizar investimentos de fibra ótica para residência em relação ao segmento móvel, entre outras medidas, permitiu que ela se reposicionasse e começasse a apresentar resultados muito positivos, reduzindo aí a previsão de geração negativa de caixa mês a mês. Então são dados aí sobre a Oi em cima aí dessa notícia sobre a reafirmação do rating da Oi em CC+, dado pela Fitch, né? E por que essas informações de agência de classificação de risco são importantes? Muitos investidores estrangeiros estão atentos à classificação dessas agências. E esses investidores estrangeiros vão estar chegando cada vez mais, alguns fundos de investimentos, né, vão estar chegando quando estiver se aproximando o fim da recuperação judicial, que aí é por volta aí de setembro, outubro do ano que vem, né? Por fim, uma última matéria que eu queria compartilhar com vocês tem o seguinte título, saiu no Neofeed, né, um site de notícias nessa área de tecnologia. Fibra, o próximo capítulo da Oi depois da venda de sua operação móvel. Esse próximo capítulo é o próximo gatilho de valorização, né? Virada a página da venda da Oi Celular, o próximo passo é a venda de uma fatia majoritária da Infraco, a sua divisão de fibra ótica, que deve acontecer em 2021. Agora recentemente, deixa eu ver aqui onde é que eu vi isso. O mercado se volta agora para a próxima etapa, que é a venda da Infraco, que é a divisão de fibra. É o ativo mais cobiçado no mercado atualmente. Afinal, a banda larga de alta velocidade se tornou um bem essencial com a pandemia do novo coronavírus. Da noite para o dia, aulas passaram a ser online, a telemedicina se virou uma realidade, milhões de pessoas começaram a trabalhar em casa, pequenos negócios foram obrigados a vender pela internet, tudo isso depende de fibra ótica. Então
tem uma demanda gigantesca que apareceu e que tende a crescer a partir de agora com relação à fibra ótica. Durante a primeira fase, mais de 10 empresas, a primeira fase aí que a Oi começou a discutir a criação da Infraco e a possibilidade de encontrar sócios para essa iniciativa, mais de 10 empresas destacaram interesse pela Infraco, um número bem superior da Oi Móvel, que a briga ficou entre o consórcio TIM, Vivo e Claro e a Highline, que desistiu depois que a TIM e a Vivo e a Claro se juntaram para comprar a Oi Móvel, né? E aí, provavelmente, no dia 22 de janeiro, a Oi deverá receber ofertas vinculantes. Então, guardem essa data aí na sua agenda. 22 de janeiro, a Oi deverá receber ofertas vinculantes pela Infraco. 22 de janeiro. 3 grupos, segundo apurou o Neofeed, têm bastante interesse no ativo. Uma rede hoje que conta com 400 mil quilômetros de fibra ótica e já alcança 2.200 cidades no país. Essa será uma disputa muito acirrada, diz uma fonte antenada aí do setor de telecomunicações. O primeiro interessado nesse leilão aí já é conhecido, é a Highline, do grupo americano Digital Colony, né, que desistiu da compra da Oi Móvel. Um outro player que tem bastante interesse é o Fundo de Infraestrutura do BTG Pactual, que conta entre seus associados com a participação do Amos Genes, que foi aquele fundador da GVT e foi presidente da Telefônica no Brasil e da Telecom Itália. Ele também está fazendo parte desse esforço aí do fundo de investimento do BTG Pactual para a aquisição dessa sociedade da Infraco. Existe a empresa italiana Enel, que é a grande responsável pela parte de fibra na Itália, e ainda tem um fundo de investimentos de pensão do Canadá, também participando disso. Então, muito provavelmente, um desses grupos deverá estar apresentando uma proposta firme e adquirindo a condição preferencial para a disputa de preço que vai acontecer a partir dessa data de janeiro, porque a decisão final será mediante leilão em março. A Justiça ainda vai definir a data. Ao contrário das outras vendas, a Oi vai manter uma fatia minoritária, quer dizer, 49% das ações ordinárias vão ficar com a Oi e ela vai estar vendendo 51% das ações ordinárias. A operadora, o comprador deverá pagar um preço que a gente está estimando, vai depender da precificação da Infraco, que vai provavelmente ser definida ainda um valor entre 20 e 30 bilhões. Então esse sócio pode estar colocando entre 10 e 15 bilhões em cash. Tá? Então veja, esse ativo Infraco vai fazer parte do balanço da Oi nesse montante, né, 30 bilhões ou 20 bilhões, uma parte sendo lançado lá na conta patrimonial, uma outra parte vai estar entrando no seu balanço e uma outra parte vai estar entrando como caixa, que vai ser o dinheiro que a empresa, o sócio vai injetar. E esse dinheiro vai servir para quê? Para pagar a dívida? Não, a dívida está equacionada lá atrás, com a venda dos ativos de 2020. Esse dinheiro é para expansão de fibra ótica, entendeu? Então, a Oi será a principal cliente também da Infraco. Após a venda, a operadora vai se concentrar na comercialização de serviços aos clientes de varejo corporativo. Quanto mais consumidores a operadora tiver, melhor para o negócio da Infraco, né? Na semana passada, a Tele divulgou dados sobre sua operação de fibra, destacando que a rede de fibra quase triplicou o número de assinantes e atingiu a marca de 2 milhões de clientes. E a meta para 2021 é chegar em 4 milhões de clientes, entendeu? Então esse é o cenário que a gente está vendo aí com as perspectivas da fibra, né? Matéria que saiu na Neofeed. Então essa é a nossa visão, né? Quer dizer, temos aí um caminho interessante, 22 de janeiro, coloquem essa data aí na agenda de vocês, é uma data importante,
porque deverá estar recebendo uma proposta firme nessa data, a Oi, pela aquisição dos 51% da Infraco. E a decisão final vai ser em março, certo? Então, vamos aguardar. A gente tem um primeiro trimestre aí que a pauta vai ser essa. Depois disso, qual a próxima pauta? O fim da recuperação judicial, que deve ser logo após a sequência do pronunciamento do CAD, que deve sair entre julho e agosto sobre a venda da Oi Celular. E aí, setembro, outubro, se encerra a recuperação judicial da Oi. Uma nova empresa passa a existir na Bolsa, não mais como uma empresa em recuperação judicial, e sim uma empresa que sobreviveu ao seu inferno astral, foi na bacia das almas e se reergueu e tem um grande potencial de crescimento pela frente. E é nesse grande potencial que a gente vem estudando e que a gente vem acreditando. Então fica aqui essa nossa análise para o domingo, para que vocês reflitam sobre o momento da empresa, os próximos passos e o potencial que a gente tem pela frente. Fique com Deus, um ótimo domingo, até a próxima. Tchau.